o estudante de biologia, eu vou fazer aqui um vídeo, porque eu me preocupei muito com o resultado da prova, tá? Vou fazer uma revisão à prova. Está improvisado exatamente porque não estava no cronograma, mas como você já percebeu aí nas filmagens das aulas práticas, eu sou gente fina, magro até não poder mais, então eu vou aí fazer para vocês aí a resolução da prova, ok? Bom, aqui então, avaliação presencial. A primeira pergunta, tá? Se referia aqui, né? No primeiro dia, deixa eu colocar aqui. Vamos ver como. A primeira questão era aqui desse animal e perguntava o seguinte: considerando o animal da figura, explicar como é possível a sua vida em 17 graus, considerando que o seu metabolismo ideal ocorre a 30 graus Celsius. Bom, então, como que é possível ele viver a uma temperatura abaixo do metabolismo? Ele só pode procurar uma fonte que forneça energia térmica para o seu corpo aumentar a temperatura, ok? Então ele vai para a próxima fonte de calor, como por exemplo o sol. E aí como que é que ele ganha essa energia térmica para aumentar a temperatura? É porque existe no seu corpo substâncias que absorvem facilmente o calor, né? E a substância que está em presente em maior quantidade é a água. Então, por isso, a alternativa é a que fala que ele vai procurar uma fonte de calor e a água é que aumenta a temperatura corporal. Ok? Segunda questão. A chuva. A água da chuva é uma solução de ácido carbônico e quando atinge o solo, o ácido carbônico combina-se com o cálcio presente nas rochas, formando carbonato e cálcio. Ao percolar pelo solo e atingir uma caverna, a água caminha preferencialmente no sentido descendente, enquanto a cristalização do carbonato e cálcio evidenciada pela formação de sólido branco que forma estalactites. Quais são as alternativas corretas? Cada alternativa fala sobre reação química e equilíbrio de solubilidade, né? Limite de solubilidade. Que reação química acontece aqui? Aquela que diz que forma, né? Então, se o ácido carbônico combina-se com o carbonato o ácido carbônico combina-se com o cálcio e forma carbonato e cálcio, essa é a reação química, a transformação química. E quando existe aí a formação do sólido a partir da solução, é porque atingiu o limite de solubilidade, que é o caso da cristalização de carbonato de cálcio. Ok? Vamos para a próxima. Próxima questão. Essa que uma das que mais me preocuparam aqui na prova. Indicar a alternativa que permite balancear a reação química e indicar a massa de carbonato e cálcio inicialmente presente, considerando que a massa do sistema reacional, quando aberto, diminui 1,1 grama após a reação química se completar. Considerar o rendimento de 99%, ele dá alguns cálculos, né? Bom, como que a gente faz o balanceamento dessa equação química aqui? A gente iguala as quantidades de cada elemento do lado esquerdo e do lado direito da equação, ok? Então, vamos começar aqui pelo cálcio. O cálcio tem um do lado, um do outro. Então, o A e o C podem ser um, ok? Carbono tem um à esquerda e um à direita. O A e o E também podem ser um. Ok. Tá? Oxigênio e hidrogênio eu sempre deixo para o final. Cloro
tem 1 à esquerda e 2 à direita. Então, não está balanceado. Se tem 1 à esquerda e 2 à direita, tem que ter a quantidade igual, tá? Então, tendo 2 à direita, tem que ter 2 à esquerda. Então, o B é 2, ok? O B é 2, para dar 2 átomos de cloro à esquerda e igualando 2 átomos de cloro à direita, tá? Se o B for 2, tem 2 átomos de hidrogênio à esquerda e à direita 2 átomos de hidrogênio. Então, o D é 1, perfeito. Oxigênio, voltando ao oxigênio, então aqui temos 3 átomos de oxigênio à esquerda e à direita 1 mais 2, 3 átomos de oxigênio. Então está o correto. Então, para balancear a equação química, todos os coeficientes são iguais a 1, exceto B, que é igual a 2. Então, a alternativa, a afirmação 2 é verdadeira, ok? E aí, qual que é a massa de carbonato de cálcio? Se existe aí a diminuição de 1,1 grama, significa o quê? Que esse 1,1 grama só pode ser gás. Quem que é o gás? Quando a gente olha aqui o dado massa molar do gás carbônico, 44 gramas. Quem que é o gás carbônico? CO2, né? CO2 é gás carbônico. Então, é preciso identificar aí qual que é a relação entre esse 1,1 gramas e 44 gramas. A gente pode fazer de diversas formas, ou diretamente, como Proust indicou em sua fórmula, em sua lei das proporções definidas, ou converter em mol, ok? Vamos fazer pela forma que Proust identificou, que é pela lei das proporções definidas, tá? Então, se eu vou fazer aqui nesse campo onde está escrito feedback, tá? Só para facilitar. Se a gente tem uma massa de 44 gramas de gás carbônico sendo formada, tá? Qual que é a massa de carbonato de cálcio correspondente a ela? Se é tudo 1 para 1, exceto o B, que não é o carbonato de cálcio, é o CO3, o carbonato de cálcio, então o carbonato de cálcio é 100. Então a relação é qual? O carbonato de cálcio, eu tenho então o carbonato CaCO3, que é o carbonato de cálcio, tá? Esse aqui é o carbonato de cálcio. Então, eu tenho 100,1 grama, ok? E o gás carbônico, CO2, com 44 gramas, ok? CO2, 44 gramas. Então, se existe aqui 1 para 1, né? 1 para 1, então cada 100 gramas de carbonato de cálcio, eu formo 44 gramas de gás carbônico. Então, a proporção é 100,1 dividido por 44 gramas, certo? Agora, o que ele deu? 1,1 gramas de gás carbônico. Eu quero saber qual que é a massa inicial de carbonato de cálcio. O que acontece? Se existe o bicarbonato de cálcio aqui, tá? Se existe bicarbonato de cálcio, no início, porque ele é reagente, então ele vai reagir 99%
formando gás carbônico. O gás carbônico é produto, então essa massa aqui de 1,1 é o produto, que é o gás carbônico. Então, se eu estou fazendo a relação das massas, a primeira de cima é do carbonato de cálcio, que eu quero saber, e a de baixo é do gás carbônico, ok? Então, 100,1 está para 44, assim como x está para 1,1. Se fizermos essa conta, o x vai dar... Perdão. O x vai dar... aqui vai dar 25, 2,5. Isso sem... já fazendo a aproximação aí com 99%, tá? Então, nenhuma alternativa está indicando essa massa, 2,5 gramas, porque a primeira está indicando que é menor que 2,3 e a quarta está indicando que é maior do que 2,6. Okay? Então, somente a afirmação 2 é verdadeira. Ok? Vamos agora para a quarta questão. Bom, então o que ele fala? Ó, associar as informações entre as colunas. Vou ver aqui se eu consigo fazer mostrar essa questão de uma outra forma. Aqui, pronto, é mais fácil, tá? Pronto. Vamos começar sem falar sobre as configurações eletrônicas, que fica mais fácil. O que conduz corrente elétrica em solução aquosa? Composto inexistente? Não. Configuração eletrônica? Não. Óleo conduz corrente elétrica? Não. Açúcar conduz? Não. Então, sais ácidos, ou seja, eletrólitos, ok? HO. Vamos pular esse também, porque é a configuração eletrônica. Compostos, depois eu falo dele. Compostos moleculares. Composto inexistente? Não. Configuração eletrônica? Não. Óleos, ácidos, gases, gorduras. Os ácidos, lembra que o ácido é molecular, ok? O que não conduz corrente elétrica em solução aquosa? O ácido conduz, então não pode ser essa alternativa, só pode ser essa daqui. Ok? Os gases atmosféricos, eles são substâncias apolares, então eles não têm como conduzir corrente elétrica em solução aquosa, assim como açúcares, óleos e gorduras, ok? Então, agora vamos para a configuração eletrônica, tá? Bom, quando a gente pensa aqui, o oxigênio tem 8 elétrons, então ele vai ter configuração 1s2, 2s2, 2p4, tá? Então ele vai precisar de 2 elétrons para completar esses 6 aqui. Então ele faz 2 ligações covalentes. Se ele está fazendo apenas uma com hidrogênio aqui, é porque esse composto não existe conforme a teoria do octeto, certo? E agora sobra o quê? Sobra a configuração eletrônica do íon mais estável de cálcio. O cálcio tem o número atômico 20, então quando a gente começa aqui, 1s2, 2s2 são 4, 2p6 são 10, 3s2 são 12, 3p6 são 18 e 4s2 são 20 elétrons. Beleza. Então acaba no 4s2. Só que quando a gente pensa no cálcio, para ele ser estável, ele vai adquirir a configuração de um gás nobre. Ele vai dispensar esses 2 elétrons. Então a configuração eletrônica dele vai parar em 3p6, tá? Então essa é a configuração eletrônica do íon mais estável de cálcio, ok? Então essa aqui seria do átomo, mas não está indicada, então é outra resposta. Beleza?
Vamos lá, agora para essa questão. Bom, existem 4 figuras aí, está pedindo. Qual alternativa é correta? Está dizendo o seguinte, a figura C é a única incorreta porque tem um átomo de nitrogênio na fórmula. Quando está falando formol, quando a gente olha aqui, realmente ela é incorreta, tá? Porque não tem nitrogênio aqui, então a C é incorreta. Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, essa ligação aqui, ela está fazendo... Ela é de que átomo com que átomo? Essa figura também está errada, então a gente não pode dizer que é a única incorreta. Tá? Afirmação 2. Somente as figuras B e D são incorretas. A gente acabou de ver que a C é incorreta. Tá? Porque existem ligações covalentes indicadas sem átomos ligados. Está vendo que aqui a gente também tem ligação sem átomo ligado. Né? A figura A, a única alternativa correta de representação da fórmula do formaldeído, indicando que a molécula possui geometria trigonal plana devido à existência de orbitais sp2. Tá? Então, quando fazendo a configuração eletrônica, a gente vai ver que o carbono ele vai precisar fazer 4 ligações covalentes, né, para completar o octeto. Então a gente já tem 1, 2, 3, 4. O hidrogênio vai fazer uma, né, para completar a configuração do hélio. Então aqui cada hidrogênio já está perfeito. E o oxigênio vai fazer 2, já está fazendo 2. Então realmente ela é correta, a alternativa A. Tá? Ela possui geometria trigonal plana. Por que trigonal plana? Porque aqui ele está fazendo essa ligação dupla, então não tem átomo de elétron no átomo de carbono que vai permitir aí a repulsão entre os pares de elétrons ligantes, né? Então não tem um par de elétron que não está ligando. Então é realmente trigonal plana. E a geometria a habilitação é sp2, porque um orbital p aqui precisa fazer a ligação dupla, né? Além precisa fazer a ligação extra além da simples, né? Então ele não vai hibridizar sp3, ele vai hibridizar sp2. Então essa alternativa é correta, tá? Vamos olhar as outras. A afirmação 4. Figura C e D são incorretas porque apresentam um número de átomos diferente da fórmula química, tá? Aqui a gente vê que é diferente, né? Não é CH2O, e aqui também não é CH2O, então também procede a informação 4, tá? E a 5, nenhuma figura correta, a gente acabou de ver que a A é correta, tá? Então, na verdade, a afirmação 3 e a afirmação 4 são verdadeiras. Então, a resposta são 2 alternativas, 2 afirmações corretas. Ok? Essa é a alternativa da questão. Vamos lá agora para a sexta. Explicar por que o alimento da figura não se congela em temperatura de solidificação de água. Ele não fica, a gente não sente o gosto do gelo, né, no sorvete de bola, a não ser que realmente esteja a temperatura muito baixa, mas a temperatura de 0 grau a gente não percebe isso. Por quê? Porque existe, né, pelo efeito da presença de compostos dissolvidos em água, a temperatura de solidificação da água baixa, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa D. O sistema mistura, mas é essa a alternativa. Tem compostos químicos que se solubilizam em água e aí diminuem a temperatura de solidificação. Ok? Essa questão aqui, biólogo tem que saber. E se não souber, aí é complicado. A parte mais importante do biólogo saber de química é osmose. E é isso que acontece aqui. A folha da figura foi imersa em solução saturada de cloreto sódico. Ela colocou
ali a salmoura bem forte mesmo em sal, bem cheia de sal, né? E tirou, ela murchou. Então, se aconteceu isso, o que acontece? As paredes celulares do vegetal são membranas semipermeáveis. Elas não deixam passar qualquer substância química, somente a água. Somente a água que pode passar por meio da membrana celular, ok? Somente a água. Existem alguns fenômenos que acontecem de transporte de nutrientes além da água, mas eles não são passivos, eles são ativos, né? Passivamente, somente a água, tá? E aí, por meio da osmose, o que acontece? Esse é um fenômeno de igualar as concentrações em todos os meios, tá? Então, se existe uma solução com uma concentração muito alta fora da folha, a água vai sair da folha para igualar a concentração, ok? Então, não existe como fazer o caminho inverso. É por isso que a folha murcha, porque ela diminui de tamanho, perdendo água, ok? Então, essa a alternativa, nesse caso correspondente a D, que é a correta. Tá? Pode ser outra aí, conforme o sistema mudou, mas o texto é esse aqui. A água do interior das células vai para fora da folha, para o exterior, sem que haja transporte de outros componentes. Somente a água que se modifica, tá? Não sai, o sal não entra nem sai, não. Tá? Esse é o processo de osmose. E a questão 8, tá? Questão 8, deixa eu abrir lá. Eu estava fazendo de uma forma mais fácil para identificar, pronto. O colesterol é um tipo de gordura que é transportado pelo sangue por meio de proteínas. Se a gordura é transportada por proteínas no sangue que é aquoso, isso só é possível porque as proteínas têm características como um sabão, como se fosse um sabão, que são tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas. O que quer dizer isso? Hidrofílica, que se dissolve em água, que é polar, a gente viu, né, que a água tem o polo negativo, que é o oxigênio, e o polo positivo, que são os átomos de hidrogênio, tá? E também as proteínas também se dissolvem em óleos e gorduras, que por conta das forças de Van der Waals, né, não dá para identificar onde que é a carga parcial positiva da molécula, então ela é apolar, ok? Então, o texto corresponde a essa alternativa aqui, tá? Tanto em água polar quanto em óleos e gorduras apolares. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Um abraço, até mais.